boa noite, dando início a mais uma entrevistas, hoje, especialmente quarta-feira, para estar aqui conosco uma convidada muito especial, como todos os outros também são tão especiais, mas estamos entrando com um pequeno atraso devido a probleminhas aqui de conexão, mas já estamos aqui, a nossa convidada também já está aqui conosco, o meu produtor, Kiko Nascimento, que está sempre comigo, fazendo, né, essa interação aí entre os meus convidados e o programa, já está aqui também. E vamos dar início à nossa live com a atriz e cantora Gabi Alves, né? Vai estar aqui, já está aqui e vai estar contando pra gente um pouquinho da sua história, da sua carreira e o que ela hoje anda fazendo, a Gabi, porque tem muitos projetos aí, né, em andamento, e ela vai estar aqui, ela já está aqui para falar sobre isso, né? Já vou convidar a Gabi para estar junto conosco, mas antes, Gabi, já vou chamar e depois eu ao vivo com ela na telinha, mais bonita a tela fica, né? E a gente poder falar sobre ela. Lives suadas são as mais... Ei, querida! Prazer, meu amor. Você desculpa que eu também tive um atraso aqui, porque, olha, hoje... Sabe aquele dia? Foi fácil, porque assim, a atriz, gente, também tem uma vida, né? Então, assim, foi dia de faxina, aí jardineiro, aí faltou luz, eu tô nas montanhas, né? Porque, assim, eu moro na propriedade do spa e ventou muito esses dias, e tá chovendo aqui direto, e aí tá sem luz em casa. Aí, imagina, eu acabei de fazer uma vivência, fui correndo pra casa, não tinha luz ainda, aí voltei aqui pro spa, menina, mas estamos aqui. Uma loucura. Mas estamos aqui. Uma loucura. Mas tudo mesmo. Por uma boa causa, estamos aqui juntas. Exatamente. Vou te apresentar aqui, eu não te apresentei ainda, né? Eu sei que todos te conhecem que estão entrando aqui, mas eu preciso fazer a apresentação. Boa noite a todos, estamos aqui hoje com a Gabi Alves, ela que é atriz, que é cantora também, né? Nascida no Rio de Janeiro, carioca, né? Da Gema. Da Gema. Eu tenho 2 filhos cariocas também da Gema, viu? Nasceram Mas eu falo, Cíntia, assim, eu sou carioca da Gema, mas na verdade eu sou cidadã do mundo. Porque para mim, assim, eu não tenho essa coisa bairrista, entendeu? Eu adoro viajar, adoro conhecer pessoas de diferentes lugares, então, assim, eu sou do mundo. Adoro Pernambuco, adoro Nordeste, adoro tem que vir Brasil. Aracaju, com certeza. Aracaju. Salvador, né? Com certeza, Maceió. Cadê o BG? O outro tá perguntando do BG. Eu vou soltar. Espera aí, que ele quer porque quer esse BG e disse que vai fazer parte aqui da nossa live, um fundo musical. Queria fazer uma homenagem para você. Tá ouvindo? Mama cantando. Gente, mas vocês... Direto do túnel do tempo, né? Vocês tiraram do baú. O que é bom a gente não esquece, Gabi. E a gente rememora, né, essas lembranças maravilhosas. Mas eu queria botar para mostrar para você aqui. Mas vamos. Linda. Oh, meu Deus, linda. Nossa! Tânia Alves, linda. Legal, foi o primeiro sucesso dela, né? Eu lembro, assim, nessa época tinha o Chacrinha ainda. Aí ela cantando no Chacrinha. Muito legal. Muito legal. Então vamos lá, né? Filha da atriz Tânia Alves e do artista plástico, né? Juan Tullier. É Tullier? Tullier, é que é francês, Tullier. Né? Iniciou sua carreira ainda muito novinha, aos 5 anos de idade, né? Quando interpretou o Anjinho da Asa Quebrada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, que longe, hein? Isso. Foi mesmo, vocês estão sabendo de tudo, né? Tem que ler sobre o artista para poder conversar, bater um papo gostoso, né? Muito bem, muito bem. Então vamos do iniciozinho, vamos entender um pouquinho dessa sua história, dessa trajetória. O povo gosta, as pessoas querem saber, né? Você iniciou sua carreira ainda muito novinha, né? Aos 5 anos de idade. Como foi para você atuar nessa idade, Gabi? Porque não tem, 5 anos aí não tem tanta maturidade, né?
Não, em 5 anos, gente, há 40 anos atrás, 40 não, há 35 anos atrás, não é 5 anos de agora. Que a criança hoje em dia já nasce passando o dedinho no celular, né? Com o olho aberto. Com o olho aberto. No meu tempo, já posso falar isso, no meu tempo, as crianças nasciam de olho fechado, vocês sabiam? E custava um tempo para abrir os olhos. Hoje o bebê não apenas já nasce de olho aberto, mas ele fixa o olhar em você. Isso é muito interessante, assim, ele fixa, né, mesmo o olhar. Então, você sente que tem já uma conexão ali, né, muito interessante. Mas, enfim, vou contar um pouquinho, vou um pouquinho mais para trás, né, para vocês saberem como que eu cheguei no Sítio do Capão Amarelo. Na verdade, eu cheguei a morar num camarim de teatro, Cíntia. Você acredita? Morar num camarim de teatro. Eu até falo isso, assim, tem uma postagem que eu fiz sobre a criança interior, porque hoje em dia eu me dedico mais à arte da cura, né? Então eu trabalho mais na área terapêutica. E aí eu vou fazer um evento agora, né, da minha criança interior. Lindo, lindo, lindo. E aí eu falo um pouco da minha história, né? Então, assim, quando os meus pais se separaram, a gente foi morar em São Paulo. E a minha mãe tinha recebido uma proposta que era fazer um espetáculo em troca de estadia e alimentação. E a alimentação era um sanduíche por dia e a estadia era no próprio teatro. E foi minha mãe, comigo a tiracolo, com 2 anos de idade, morar num camarim de teatro. Então, assim, dentro dos meus primeiros anos de vida, eu respirei da poeira do teatro. Eu ficava nos bastidores, vendo os artistas em cena, às vezes escondido do juizado de menores. Eu entrava no grande finale, né? Porque eram sempre musicais, assim. E aí eu entrava, imagina, um cotoco de gente ali no meio daquilo tudo, né? E aí, com 3 anos de idade, a minha mãe foi fazer um especial, né? Ela estreou na TV num especial chamado Caixa Forte, do Silvio de Abreu. E aí eu não tinha com quem ficar, minha mãe me levou. E aí eu fiz minha primeira figuração com 3 anos de idade. Né? Então era uma cena assim, de hospital. Aí me colocaram numa maca, uma máscara de oxigênio e falaram para mim, faz de conta que você tá doente, fica de olhinho fechado e tudo, assim. E aí eu estreiei junto com a minha mãe na TV. E aí então, com 4 anos e meio, né? Isso, aí com 4 anos e meio, na verdade, antes de completar os 5, eu já estava morando com a minha avó, eu fui ser criada pela minha avó. Imagina, minha avó, quando viu aquela loucura toda, né, daquela trupe de artistas, ela falou, não, isso é uma perdição, né, minha neta não pode ficar nesse ambiente, nessa loucura toda, né, imagina, pós-movimento hippie. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro com a minha avó, e aí o Hélio Macumba, que era um produtor das peças da minha mãe, foi produzir o Sítio. E ele me conhecia dessa época e ele me convidou para fazer o teste para o Anjinho da Asa Quebrada. E aí, quando eu fui fazer o teste, o engraçado é que as crianças, né, que estavam ali também, que tinham a minha idade, elas tinham medo das personagens do sítio, como a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, a Cuca, o Rabicó. E eu já cheguei super profissional. Qual vai ser o meu papel? Isso com 4 anos e meio. E aí eu passei no teste. Né? Enquanto as crianças estavam chorando, eu já queria saber qual era o meu papel. E aí eu fiz, né, o Anjinho das Quebradas. Então essa é a história. Nossa, que história maravilhosa. Essa história de você ser criada como é, dentro de um como é? Do teatro. Do teatro, né? Não, nos bastidores. Morou dentro dos bastidores, né? Nossa, isso é muito interessante, gente. Muito interessante. Isso já lhe deu uma vivência muito grande. Isso, e para mim era um conto de fadas. Eu adorava, né? Porque eu era mascote, né? Daquela trupe de artistas. Camarim. Camarim, não, eu lembro uma vez eu em cima, né, da mesa do camarim, né, pegando as maquiagens todas. Imagina o estrago que eu devo ter feito, né? Pegando as maquiagens todas, assim, né? Tem situações bem engraçadas, assim, dessa época. Tem uma situação, porque, assim, às vezes eu ficava com a moça da cocada, né, uma baiana que vendia cocada na porta do teatro. E aí acabou o espetáculo, cadê Gabriela? E ninguém achava a Gabriela, e cadê Gabriela? Meu Deus, onde foi parar a Gabriela? A moça da cocada deve ter se distraído, Gabriela sumiu. Aí vai minha mãe, assim, procurar na rua, daqui a pouco chego eu, andando, com uma garrafinha de Guaraná, e aí eu falei, a minha resposta, Gabriela, onde é que tá você? Aí eu falei, fui tomar uma.
Provavelmente, sempre após o espetáculo, os artistas deviam ir para um bar específico, que eu já devia saber o caminho, e ouvindo eles falando, vamos tomar uma? E aí eu fui tomar uma, né? E aí devem ter me dado a garrafa de Guaraná. Criança, 3 anos de idade, imagina. Já pensou? Temos convidados aqui, eu vou falar o nome deles um pouquinho. Está aqui conosco o Giovanni, grande apresentador, está aqui conosco, Giovanni Oficial. Olha que... Tem um programa também assim topadíssimo de perguntas. A nossa queridíssima cantora Vatuzzi, que sempre está aqui me acompanhando. Ela que é uma ícone aí, né, da música, Vatuzzi. Gabi Mancha, Marta, Denise, André Agripino, Antônio Silva. O Kiko está dizendo que morria de medo do Minotauro. O Minotauro me deu medo. Minotauro, nossa, também. Assim, quer dizer, apesar dessa história, eu lembro, assim, quando eu assistia, né, não sei, Minotauro sempre me criou uma coisa, assim, né, meio forte. Mas eu sabia que era de faz de conta. Eu acho que era mais, o mito, eu acho que me dava mais medo do que a personagem, né? Do sítio mesmo. Juninho Lopes, sejam todos muito bem-vindos. João Galvão, grande fotógrafo. Celso Josino, seja muito bem-vindo à nossa live. Temos muita gente aqui conosco. Obrigada pela participação de todos. Estamos aqui falando com a Gabi Alves, ela que é uma grande atriz. Hoje ela trabalha muito como terapeuta, não é isso? Isso, a minha família tem um spa, né, que é o Spa Maria Bonita, que é onde eu estou aqui agora, né? Maria Bonita, que legal! Maria Bonita, em homenagem, né, à personagem da minha mãe, né, enfim, a personagem histórica, né, da Maria Bonita, né, que a minha mãe fez na TV. E aí, eu desde criança, eu tinha, não sei, eu acho que eu tinha uma conexão, assim, espiritual, né, muito jovem, eu já iniciei uma busca, né, de autoconhecimento, tudo isso. E aí eu vim dar um tempo aqui no spa, eu já tinha, né, algumas formações, e aí a arte da cura, menina, me pegou de jeito, eu não tive como fugir. Então, assim, vai fazer, eu acho que 8 anos que eu me assumi mesmo como terapeuta, e tem sido um trabalho lindo, assim, eu trabalho com mulheres, né, atualmente realmente meu foco é com mulheres, eu sou guardiã do sagrado feminino, e trabalho também com a criança interior, e tem sido um trabalho, assim, você poder ajudar a transformar uma vida, não tem preço. Porque, assim, as artes são maravilhosas, elas são transformadoras, né? E eu também fui percebendo, sabe, Cíntia, que eu uso as artes em tudo. Porque mesmo dentro dos processos terapêuticos, eu acabo... Quem nasce artista, gente, não tem como deixar de ser artista, né? Porque tá no sangue, não tem jeito. Uma vez estrela, para sempre estrela. Então, assim, eu canto, né? Eu canto mantras, eu uso a dança, eu uso a expressão corporal, eu uso a própria oratória mesmo, né? Assim, do ator, né? Então, eu uso muito a dramaticidade para poder envolver as pessoas nas minhas meditações, né? Então, a arte continua comigo, não tem jeito. Maravilha. Vamos chegar lá, já daqui a pouco a gente chega lá no workshop. Mas vamos entender um pouquinho agora sobre as novelas que você participou, né? Que foram várias. Okay. Várias. Despedida Solteiro, Tropicaliente, Salsa e Merengue, Mulheres de Areia, que foi um sucesso, né? Entre outras atuações. Minisséries e cinema. Você chegou também a fazer cinema. Qual destes trabalhos você considera que foi, assim, um divisor de águas? Se é que existiu isso. E qual personagem para você foi mais marcante? Sem dúvida. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, Mulheres de Areia, né? Que é, inclusive, a personagem, a Glorinha, né? De Mulheres de Areia, irmã do Tonho da Lua, é a personagem que todo mundo lembra, né? E foi realmente um divisor de águas, porque eu nem me imaginava, eu vou ser bem honesta, eu nunca pensei em construir uma carreira. Para mim, era como brincar de boneca. Como eu falei, imagina, eu respirei da poeira do teatro. Para mim, todo esse universo era muito natural. Então, assim, eu não tinha essa ambição de ser famosa, de ser estrela, de estrelar uma novela, nada disso, assim. Então, não tinha também essa coisa com novela. E aí, quando me chamaram para fazer a novela, é até interessante essa história, porque dos 15 aos 20, eu usei aparelho fixo.
E nessa época não tinha malhação, porque hoje em dia é normal, né? Uma criança, uma adolescente de aparelho. Na época era uma coisa esquisita, sabe? Assim. E aí eu aproveitei para me dedicar aos estudos. E aí quando eu fui voltar, né, a atuar, já não tinha minha avó me acompanhando, né? Era eu com meu book debaixo dos braços, né? Batendo de porta em porta, né? Para oferecer o meu trabalho, digamos assim. E aí eu vi todo um universo que era diferente, porque não era mais o olhar da criança, já era uma moça. E aí foi a primeira vez que eu questionei se eu realmente era atriz. E aí, como eu já tinha essa busca de autoconhecimento, eu pensei em cursar psicologia. E aí, a ironia, né? Eu entreguei para o universo. Eu falei assim, meu Deus, se for o meu caminho, né, ainda ser atriz, me mostre. E aí, na mesma semana, Cíntia, a pessoa que trabalhava, o braço direito do Wolf Maia, me ligou convidando para fazer a novela. Aí eu falei, bom, ainda é para eu ser atriz, né? E aí, assim, não tinha nem como dizer não, porque a personagem é maravilhosa, o elenco, o que é esse elenco? O elenco incrível, né? A novela, né? Foi um grande sucesso realmente da Rede Globo. Então, foi uma delícia. Foi assim, trabalhar com o Marquinhos, gente, o que é o Marquinhos Frota, né? O Paulo Goulart, a Glória Pires. Tem uma situação engraçada também, que assim, a primeira vez que eu fui gravar com a Glorinha, menina, eu tremia, porque imagina, né? Um ícone, né, da TV brasileira, né? Glória Pires, né? Menina, eu tremia, uma menina, tinha 20 anos, né? 20 anos, assim, eu tremia, né? Morrendo de... Mas ela sempre muito querida, muito acessível. Foi realmente, assim, uma experiência muito, muito maravilhosa. Foi uma personagem muito marcante, né? A Glorinha, ela foi uma personagem marcante, porque assim, depois que você atua numa novela dessa, eu acredito, não sei se é isso, eu quero perguntar a você, existe um vínculo maior entre você e aquele ator que você atuou mais? Ah, Porque geralmente, foi todo um cuidado, né? O da Lua cuidava de você e você cuidava dele, sim, né? E tinha ali o personagem mau, que era o padrasto, né? Mas o Paulo, gente, o Paulo, na verdade, era um pai, assim, querido, nossa, meu Deus do céu, que honra trabalhar com aquele ser. E o Marquinhos, a gente tinha uma química realmente em cena, que eu acho que por isso que também marcou muito, né? Assim, tinha uma coisa mesmo, assim, de um carinho que a gente construiu, Isso né? transparece nas cenas. Mas assim, eu preciso também bater palmas pro Wolf Maia, pro diretor, porque assim, o Wolf, ele teve um carinho com essa novela, sabe? Assim, antes da gente ensaiar mesmo a cena, ele chegava com os atores, a gente passava o texto e ele, assim, tipo assim, na miúda, assim, né? No cantinho, assim, falando baixinho, e aí ele ia, tipo assim, como se ele fosse equalizando, né, a cena primeiro. Ai, faz mais assim, faz mais assado, não sei o que, babá. Então, quando a gente ia ensaiar a cena, ela já estava viva e transbordando dentro da gente. Então foi muito especial, foi realmente muito incrível. Olha quem está aqui conosco, o Roberto Birindelli, grande ator, está aí na novela Império, né? Ou nos Ai, tempos que do bacana. Imperador, né? Império não, nos tempos do Imperador, né? E está aqui também a Pri França, Cidinho, Pri. Flávia. Chefa, hoje é o dia do terapeuta. Parabéns para a nossa Olha, convidada, está falando. olha só, né? Nada acontece à toa, tinha que ser hoje. Jonathan Almeida, grande instrutor de passarela, também escritor, está aqui conosco. Ele que é lá de Salvador. Seja bem-vindo. Cláudia Dantas, Núbia Feitosa, Suzy. Muita gente legal aqui conosco, né? Muita gente importante. O Berindelli está me devendo uma live, viu, Berindelli? Não esqueci, não. Eu quero essa live com você. Grande ator. Psicolando. Tem muita gente terapeuta aqui também, entrando. Qual foi seu personagem? Qual foi seu personagem, Gabi? Não entendi. Pode repetir, reformular? Qual seu personagem, Gabi? Foram tantos, né? A Gabi fez tantos personagens. Além da Glorinha, quais outros personagens assim que realmente você tenha gostado mais? Porque foram vários, né?
Uhum. Eu acho que a Pitanga também foi uma personagem que marcou, assim, muita gente lembra, né, de Tropicaliente. Foi muito bom fazer, quer dizer, foi muito desafiador por vários aspectos, mas ao mesmo tempo foi muito bacana fazer Tocaia Grande, que aí fui na Manchete, e que eu fazia a filha da mãe, né? Literalmente. A minha mãe fazia a minha mãe, né? Então, poder contracenar com ela, né? Giovanna Antonelli, Thaís Araújo, assim, também tinha um elenco muito bacana. Dalton Vig também. Que mais? Eu adorei fazer Vidas Cruzadas, que foi para Record, né? E aí eu gravava em Serrambi, em Pernambuco. E Priscila Nego Valeu de Pernambuco, que eu adoro, morro de saudade, né? Então, assim, tem que voltar, menina. Não, e eu fiquei devendo mergulhar com os golfinhos, porque eu não consegui. Eu fiquei um tempão lá gravando a novela, não consegui mergulhar com os golfinhos, fiquei arrasada, mas enfim. Então foram novelas assim que realmente foram muito bacanas. Mas assim, uma novela também que eu acho que marcou, né, muita gente, foi a novela do SBT, né, onde eu fazia Zulema, né, Marisol, sim, que foi minha primeira vilã, né, que era onde eu cantava, foi onde eu assumi mais esse lado, né, de cantora. Então muita gente também lembra da personagem Zulema, que era má, meu Deus, terrível. E assim, o que você carrega da sua mãe, assim? O que é que você tem muito parecido com ela? Porque você atua, canta, sua mãe atua e canta também, né? Então, assim, o que você traz de mais forte da sua mãe? Eu acho que a força, né? Eu acho que tem uma força aí que vem desde a minha avó. Minha avó era uma mulher muito forte, assim, sabe? Então, assim, eu consigo ver essa força em mim, embora eu seja, assim, eu sou muito sensível também, né? Então tem uma coisa que é mais delicada, né? Mas tem uma força, assim, que eu vejo que eu carrego das minhas ancestrais. A voz, às vezes, assim, eu gravo alguma coisa, eu falo, gente, parece minha mãe falando, porque às vezes tem o jeito também, né? É muito incrível isso. Eu ouço ela, às vezes tem. E a gente nem convive tanto, porque assim, eu tô aqui no Spa, ela tá no Rio de Janeiro, né? A gente quase, infelizmente, a gente quase não se vê. Mas tem horas que eu falo assim, gente, parece minha mãe falando, que coisa louca. E tem essa coisa realmente multifacetada, né? Essa coisa multidisciplinar, né? Minha mãe adora cozinhar, eu já fui chefe de cozinha. Minha mãe desenha muito bem, eu adoro pintar também, desenhar. Minha mãe adora dançar, eu já fui inclusive dançarina, né? De salão, né? Então, assim, tem muitas coisas. Tem muita coisa mesmo. E olha que a gente está descobrindo muitas habilidades aqui da Gabi, viu, gente? Olha, o chefe Lousada está aqui elogiando os seus olhos. Que olhos lindos, Deus. Chefe Lousada, ele que mora lá em Los Angeles, ele já fez uma live maravilhosa aqui comigo com um prato gastronômico. Vamos voltar, né, chefe Lousada? Cláudia Caciquinho também está aqui conosco. O Kiko está... Ígara de Oliveira também está aqui conosco, Cláudia Bonifácio. E o Kiko está dizendo, Gabi, o Marcos Frota relata que Tonho da Lua o melhorou humanamente falando. Quando a Gabi se achou dentro da atriz e quis algo a mais do que a fama. Entendeu? Como eu falei, essa busca, né, pelo eu, pelo self, essa busca por autoconhecimento, sempre esteve presente na minha vida, desde muito pequena mesmo, assim, essa conexão espiritual também, assim, eu lembro que eu sempre tive uma conexão muito forte com Cristo, sabe? E aí, assim, minha avó era muito religiosa, né? Ia à missa todo domingo, lia o terço todo dia, e aí depois eu fui morar com a minha mãe e abriu muito a mente, porque aí eu fui descobrir astrologia, fui descobrir o ocultismo, outras ferramentas, yoga, enfim. Então isso sempre esteve muito comigo. Agora, o que eu acho, eu vou ser bem honesta, o que eu acho que foi um divisor de águas a nível pessoal, né, não a nível profissional, mas assim, a nível pessoal, foi justamente quando eu voltei a atuar com 20 anos. Porque, como eu não era mais uma menina, eu tive acesso a um outro lado do mundo das artes que até então eu não conhecia. Que, digamos assim, é o lado sombra desse universo. Porque a gente está vendo ali o glamour, né, essa coisa toda, mas
né? Tudo tem seu lado luz, seu lado sombra. E aí, quando eu vi o lado sombra, né, que, enfim, tem coisas maravilhosas, coisas lindas e pessoas incríveis, mas, né, muitas vezes tem luxúria, muitas vezes, né, tem esse ambiente, às vezes, de drogas, enfim, tem um lado, né, não é todo mundo, mas tem esse lado. E aí eu fiquei muito... Aquilo me impactou, assim, sabe? E aí algumas coisas que eu fui percebendo, né, de competitividade, de pessoas querendo puxar o tapete umas das outras, né? Assim, eu falei, cara... Porque para mim, Cíntia, a arte ela é sagrada. E para mim, todo artista, ele é uma espécie de missionário. Em que sentido? Nós somos porta-vozes. Nós somos um canal para esse transcendente, inconsciente, coletivo, como você quiser chamar, alma, sei lá o quê. Mas porque o artista ele tem os canais mais abertos. Então, assim, eu sinto que a gente precisa de desenvolver uma responsabilidade pelo que a gente entrega para as pessoas. Porque o artista, geralmente, principalmente de TV, tem um acesso a muitas pessoas. E eu fui criada por uma avó que era extremamente politizada. Então, ela tinha essa questão com o social, sabe? Assim, e isso também ficou muito forte em mim. Então, eu comecei a questionar, o que eu estou levando para as pessoas? Será que o que eu estou levando para a sociedade é pertinente? Porque, assim, no momento em que a arte se transformou em produto, muito da arte se corrompeu. E muitas pessoas, né, elas veem a arte como entretenimento. Mas a arte é mais do que entretenimento. A arte transforma, como a gente falou. A arte inspira. Ela é um expansor da consciência, porque ela abre a nossa visão para infinitas possibilidades. Então, ela te ajuda a questionar a vida, questionar seus valores, questionar, né, sair da caixinha, sair da caixa. Por isso que, infelizmente, para muitos, né, digamos assim, para muitas organizações, né, não é interessante que a arte se expanda, que a arte se estabeleça como, né, como parte realmente da nossa cultura, porque ela justamente ela pode levar as pessoas para um novo estado de consciência. E aí, só que assim, a arte ela pode entreter, mas entretenimento não é necessariamente arte. E quando você vive da arte, ou seja, a arte é o seu ofício, quando você tem que pagar contas, muitas vezes você não tem muita escolha, né? Você precisa pagar as contas, e aí você recebe um convite para algum trabalho que não toca o seu coração, mas você tem que fazer porque você tem que pagar as contas. E eu 99% dos meus trabalhos, eu disse sim com a minha alma. Mas tiveram trabalhos que foi exatamente nessa situação. E aquilo me machucava, né? Quando eu tinha que fazer um espetáculo, uma novela, alguma coisa que minha alma não estava, sabe assim? E aí tudo isso, né? Estou falando um pouco de tudo, né? Tudo isso me fez questionar, sabe? Se realmente era o meu caminho ser atriz. E aí eu comecei a sentir que eu poderia contribuir mais com as pessoas nos bastidores, né? Então, primeiro eu fui estudar cinema, fui morar fora, estudar cinema. Falei assim, bom, talvez eu possa contribuir mais com a sociedade compartilhando a minha visão de mundo, porque enquanto ator, você é uma marionete, né? Você faz o que o diretor fala, a obra, né? O que o autor fala, mas você não tem ali muita escolha. E aí eu sentia esse chamado, sabe, de compartilhar minha visão de mundo. Até que, como eu falei, a arte da cura me pegou. E olha, eu vou te dizer... Você estar em cena e ser aplaudido em cena aberta realmente é muito emocionante, né? Você sentir que você está entregando ali o seu melhor e está chegando nas pessoas. Mas como eu falei, você ajudar a transformar uma vida, eu não sei nem como mensurar isso. É como se fossem 1000 plateias aplaudindo, entendeu? Em cena aberta. Porque você imagina uma pessoa chegar na sua frente
destruída, destroçada, sem caminho, perdida, desalinhada, e você oferecer um caminho, você oferecer recursos, você acolher essa pessoa, e essa pessoa vai se empoderando e ela vai, né, ressignificando a sua vida, a sua vida vai ganhando sentido. Você poder fazer parte disso, gente, assim, para mim, realmente, me traz muita plenitude, sabe? Contentamento, enche meu coração. Nossa, você fala com muito amor, com muita alegria, emoção nos olhos. Isso Olha, nós mesmo. temos um diretor aqui presente, o Márcio Azevedo, está dizendo aqui, manda um beijo para a neta de Dona Yolanda. Nossa, Márcio, coisa. A gente trabalhou no sítio e ele conheceu minha avó, né? Querido, nossa, a gente trabalhou. Márcio, eu acho que você tinha o quê? 8 anos, eu acho que o Márcio é um pouquinho mais velho do que eu, assim, a gente era criança, imagina, que legal! Um beijo. Tá aqui, o Márcio já entrevistei o Márcio aqui, o Márcio é um fofo, né? É um querido. Obrigada, Márcio, pela tua participação. Entrou aqui conosco também muita gente, Isabela Belo, aí tá falando, Kiko está falando, Vânia, Coeli, Ana Araújo, Motinho, psicanalista Marcos Souza. Entrou o psicanalista aqui na área, Marcos Souza. Nós fazemos uma live juntos, muito legal. Chama-se Entrevistas no Divã. Dia de domingo, interessante. Que legal! Aí, psicanalista Marcos Souza está na área. Damiana Alves Barbos, também uma grande produtora cultural, está aqui conosco, também tem um programa muito bom, Circulando com a Dami. Boa noite, estrelas. Boa noite, Dami. Seja muito bem-vinda. Olha que coisa mais linda, minha convidada, Dami. Gabi Alves, aqui conosco. Cantora também, um monte de... É multifacetada. Dança, canta e faz um monte de coisa. São tantas Gabrielas numa só. São. Você chegou a desistir da carreira antes de ir para Nova York ou depois que você chegou de lá? Você morou um tempo lá, você estudou teatro. Fiz cinema, foi cinema, na verdade. Eu estudei cinema. Mas estudei para justamente ficar nos bastidores, né? Estudei roteiro, direção. Sim. Foi antes. Foi o momento assim, que eu resolvi literalmente jogar tudo pro alto e seguir esse chamado do meu coração, né? Mas ainda teve muitas idas e vindas, né? Aí quando eu voltei, eu acabei atuando de novo, aí fiz outras novelas, aí parei de novo, aí voltei, aí... Foram assim, porque é um processo, né? E como eu falei, a atriz continuava viva dentro de mim. Meu sonho, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou compartilhar meu sonho aqui com vocês. Agora eu pegar toda essa bagagem de terapeuta, essa bagagem, né, de quem acompanhou vidas e histórias e mergulhou no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e colocar nos palcos. Esse, assim, nossa, vai ser uma realização, porque aí eu vou estar unindo as duas artes, né? A arte da cura com as artes cênicas. Então, poder justamente usar as artes como uma forma de inspirar as pessoas, né? De ajudar realmente a transformar a vida das pessoas. Nossa, ainda chego lá, isso ainda vai acontecer, com certeza. Gabi, você já está com um convite aqui. Olha o que o Márcio está falando. Gabi, você é tão boa atriz, não deixa essa atriz tanto tempo de férias. Você no México fazer minha novela. Já está convidado? Uau! Olha quem foi! Aqui, ó. Eu escrevo um monólogo para você de graça e mega caprichado. Pronto, acabou. Já tá anotado. Bom, Márcio, então amanhã a gente se fala, tá? Tá, pronto. Já entra em contato com o Márcio. Aí, Márcio, aceitou. Ai, que querido, que querido. Olha que maravilha, né? O que está pedindo aqui para você cantar um trechinho de sua música popular preferida. Meu Deus! Eu vou cantar uma música que ela, assim, não é tão popular no sentido de conhecida, mas é uma música que me toca e que tem muito a ver com essa busca desse eu. É uma música da Flaira Ferro, que é maravilhosa, né? Enfim, vou cantar aqui um pedaço. Lembrando, né, como eu estava falando, que estamos aqui no plano da dualidade.
Todos somos luz, todos somos sombra. E a forma que a gente tem de iluminar as nossas sombras é trazendo a luz da consciência. Então a música diz: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Timbre da mãe. Agora a gente percebe ainda Tá mais. vendo? Tem horas que lembra, né? Eu fico chocada. Engraçado, né? Não adianta. Mas Genética, é gente. genética, Genética não não tem tem como jeito. arrancar isso da gente, né? Ai, o Total. Márcio está dizendo aqui, que lindo. Amanhã vocês conversam, viu? Você tem o contato? Pois é. Eu não sei se a gente tem... Vamos falar pelo direct, Márcio. Não sei se a gente está com o telefone um do outro, né? Eu posso passar. Faz tempo que a gente não se vê. Telefone. Eu vou passar o dele Tá para bom. você e o seu para ele. É, ó, madrinha dos nossos próximos, futuros projetos. Vou passar aí o contato para vocês. A única entrou aqui conosco, uma grande amiga que mora em São Paulo. O psicanalista está falando assim: terapeuticamente nos conduz à reflexão por voz e interpretação. Obrigada, meu amor. Eu quero falar agora um pouquinho. Teve uma época aí que você fez a capa de uma revista que era muito famosa na época. E não pode deixar de falar, não, a Playboy. É uma das revistas mais famosas do país, né? E como foi para você encarar isso? Muito desafiador. Na verdade, eu só topei. 25 anos já, né? Você já tinha 25 Isso, anos, eu só topei justamente porque eu tinha esse chamado de começar a trabalhar nos bastidores. Sim. E eu queria estudar fora, eu queria morar fora. Então, foi unido à fome com a vontade de comer, né? Então, quando pintou quando pintou a Playboy, eu falei, bom, eu nunca me imaginei fazendo Playboy na vida, mas eu pensei, talvez seja uma oportunidade de eu me desnudar por uma boa causa, de eu estudar cinema fora. E foi por isso que eu fiz. Mas eu confesso que quando caiu a ficha, porque assim, a gente teve todos os cuidados, a gente conversou antes, a gente procurou fazer o mais artístico possível. Eu não tenho nenhum problema com a nudez, eu acho nudez linda. Mas a questão é que quando caiu a ficha de que é uma revista masculina, a gente não pode negar, é uma revista masculina. Sim, sim. Confesso que foi desafiador para mim, Cíntia. Confesso. Se você me perguntar, você faria de novo? Não. Ficou linda, ficou realmente muito bonita. Foi o J.R. Duran. E a gente fez em Veneza, foi lindo, né? Eu tenho raízes também italianas, mas assim, hoje eu entendo, né? Porque se a vida é uma escola, tudo é material de estudo. Então hoje eu entendo que foi importante para mim passar por essa experiência, porque hoje eu trabalho com mulheres. Então eu senti na pele o que é se tornar um produto. Porque você está ali expondo a sua nudez, né? Total. E eu tive experiências, assim, bem desafiadoras, sabe? Assim, de homens chegarem para mim, assim, achando que estavam me elogiando, mas tipo aquela coisa... Eu te vi na revista, eu gostei. Sabe, uma sensação, assim, de invasão, sabe? Assim, tipo, sabe? Parecia que ele estava me vendo nua naquele momento, né? Então, assim...
isso me trouxe muita consciência, né, desse sistema patriarcal, do que é, né, do corpo da mulher como uma propriedade, né, de como a gente é exposta, né, assim, literalmente nas bancas de jornal, sabe assim, quando as fichas foram caindo, né, então, por um lado foi importante, mas foi bem desafiador. E o depois que a revista já estava pronta ali, né? E você passando e vendo que todo mundo estava vendo, essa sensação deve ter sido assim bem... Por exemplo, aquela pessoa me viu toda pelada. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Não, e tinha essa história, né, de alguns homens chegarem para mim, assim, tipo uma cantada barata, sabe? Assim, tipo assim, pô, te vi na revista, gostei. Tipo assim, caramba, o que eles esperavam de mim? Que eu fizesse o quê? Sabe? Enfim. Olha, o Márcio tem uma pergunta para você. Gabi, posso fazer uma pergunta? Claro, meu. É difícil ter um estúdio de TV ou as coxias de um teatro como babá? Nossa, profunda pergunta! Pergunta de diretor, é isso aí, né? Márcio, meu amor, para mim era um conto de fadas. Eu não tinha discernimento. Eu não tinha, para mim, tudo aquilo era mágico. Eu não tinha nenhuma crise com aquilo. A minha avó, que quando foi nos visitar em São Paulo, né, que me viu ali nos bastidores, no meio daquela trupe de movimento pós-hippie, né, e tudo mais, para ela aquilo era uma perdição, né? Mas porque ela tinha um discernimento de adulta. Para mim, eu estava perto da minha mãe. Eu era a mascote daquela trupe, todo aquele universo era um universo encantado, né? Para mim era mágico, não tinha nenhum problema com isso. Ah, então, respondida a pergunta, viu, Márcio? Você, depois que retornou de Nova York, você retornou já com a ideia do canto, da música? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Então, eu tenho um amigo chamado Luiz Duarte, que é diretor, dramaturgo, compositor, e a gente se encontrava em rodas, em festas de amigos, e a gente acabava fazendo uma roda de música e a gente, de brincadeira, cantava. E um dia a gente se olhou assim, pô, vamos levar isso a sério, vamos fazer alguma coisa juntos? E aí a gente montou um espetáculo chamado Caetaneando, só com músicas do Caetano. E aí a gente cantava as músicas do Caetano, mas também interpretava, né? Às vezes falava, recitava a música, né? Como poesia. Então tinha uma coisa meio teatral assim. E aí a fita, o vídeo desse show foi parar nas mãos do Silvio Santos. E aí o Silvio me convidou para fazer Marisol, fazer a Zulema, que era uma cantora de cabaré. Então a música foi meio que por acaso, sabe assim? E foi acontecendo. E aí na novela eu tive o aval de escolher as músicas que eu queria cantar. E aí eu aproveitei para fazer uma homenagem à MPB. Então eu cantei Lupicínio, Cartola, Chico, né? Enfim. E aí quando eu percebi, eu falei, caramba, eu tenho um repertório maravilhoso nas mãos. E aí um dos músicos da banda da personagem a gente acabou namorando. E aí a gente se juntou e gravou um CD, que é o Coração na Boca. Que a gente fez uma releitura dessas músicas, mas com uma pegada mais meio xadê, assim, né? Era a minha referência, assim. Eu queria uma coisa mais lounge, sabe, assim. E aí foi muito bacana, a gente fez shows e tudo. A gente só não conseguiu lançar o CD porque foi bem na época que algumas gravadoras estavam quebrando. Foi uma época de crise, né, na indústria fonográfica. E aí não rolou, assim. Mas foi muito espontâneo, sabe, assim. Hoje, atualmente, né, eu foco mais nas músicas sagradas, como mantras, né. Então, eu tive uma banda de mantras, eu canto músicas xamânicas também, mas já tive até uma banda de hits bregas, não sei se você sabia, chamada Kitnet. Kit.net. A gente cantava Cisne Magal, Gretchen, Rosane. Chegou a excursionar pelo Brasil, não foi? A gente teve algumas viagens, mas a gente fez muito programa de TV também, fizemos festas, assim, a gente foi na Mauri Júnior, a Adriane Galisteu adorava a banda, foi muito bacana, foi muito divertido, porque a gente misturava teatro, humor, né, e as músicas bregas, foi muito bacana.
O teatro ele ajuda em tudo, né? A interpretar, né? Porque a própria mente, Oi, ela perdão, precisa deu uma falhadinha. Não ouvi. Estou dizendo que a própria atuação, ela ajuda, a interpretação, ela ajuda em muitas coisas, porque a música Claro. interpretada, ela é muito, ela chega mais perto, né, Sim. do público. Isso é Sim, maravilhoso. inclusive eu fiz um musical, né, há algum tempo atrás em São Paulo, porque quando eu fiquei morando um tempo em São Paulo e eu fiz algumas peças e alguns musicais, mas musicais mais, não musical, Broadway, enfim. E aí me convidaram para fazer um musical cantando música erudita. Eu falei, gente, desculpa, do brega ao erudito, né? Tipo assim, gente, não sou cantora lírica, não sei cantar assim, mas olha, eu tive um preparador vocal, gente, que ele realmente, eu não sei o que ele fez, que o negócio saiu, aconteceu, mas eu segurava muito no carão, preciso dizer. Eu precisava, porque assim, eu não sou uma Maria Callas, né? Então assim, eu ficava, vinha muito dessa coisa da interpretação, e era uma comédia que também ajudava, né? Eu entrevistei aqui a Flávia, ela é cantora lírica, né? Ai, agora a Flavinha, ela Que manda chique. ver. Ela manda ver, manda muito bem. Ó, tem pergunta aqui do psicanalista, Marcos Souza. Ele Por está falando favor. o seguinte: você tem noção da grandiosidade artística e poder de influenciar pessoas que carregam na alma? Sim, e por isso que eu fiz essa escolha de me dedicar mais à arte da cura, mas tendo esse chamado de levar para os palcos a minha bagagem como terapeuta. Então, assim, eu escrevo também. Então, assim, né, quem quiser, inclusive, me seguir no Instagram, tem muitos textos meus, tem poesias, né, tem vídeo poesias e tudo. Então, eu sinto muito essa vontade, esse chamado de colocar esses textos que falam muito da minha própria busca pessoal, né, no palco para poder inspirar outras pessoas, porque eu fui percebendo que quando eu compartilhava os meus textos, eu estava dando voz a outras pessoas. Então muita gente falava assim, nossa, você colocou em palavras o que eu estou sentindo, nossa, eu precisava ler isso, nossa, obrigada. E aí eu percebi que é uma medicina que eu trago comigo, né, a escrita. Então, enfim, é uma arte também, né? Olha, Gabi, menina, cada momento a gente descobre coisas novas, né? Em relação a Gabi. Ó, sigam a atriz e terapeuta Gabi Alves. O Kiko já colocou aqui. Obrigada. @gabi.alves.tulier. Tulier, Ui. né? Eu não posso errar o nome. Tulier. O pessoal tá pedindo aqui, o Kiko tá pedindo para você cantar um mantra. Uau! Então eu vou convidar vocês Em homenagem a para Kiko Nascimento. Eu vou convidar vocês para uma vivência. Pode ser? Eu posso cantar o mantra convidando vocês para uma experiência? Pode ser? Então eu vou cantar um mantra, vou primeiro explicar. Eu vou cantar um mantra que é um mantra para a Mãe Divina, mas que também é um mantra para o Deus Sol. Então eu vejo muito esse mantra como um mantra de união entre o feminino e o masculino. E esse mantra está aqui, ó. Essa aqui é uma tatuagem que eu fiz na Índia, que é um yantra, né? E tem esse mantra aqui escrito. Ele é um dos mantras mais importantes da cultura védica. Chama-se Gayatri Mantra. Gayatri é uma deusa, né? E como eu falei, é um mantra que canta para que busca pela iluminação, né? Então é um mantra de devoção, né, ao Deus Sol, né, ao Deus da luz, para que a gente obtenha iluminação. E aí o que a gente vai fazer? Conforme eu for cantando, você pode manter os seus olhos fechados e vai imaginando que você está tirando pétalas de flor, de rosas, e colocando nos pés da Mãe Divina. E que essas pétalas, elas representam não apenas a sua devoção, mas os seus desejos também. Então, seus agradecimentos também. Então, assim, tudo que você quiser colocar nos pés da Mãe Divina, ok? Então a gente fecha os olhos, respira profundo e tranquilamente, trazendo a consciência para o momento presente. Om Bhurmuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurmuvah Swaha
Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shri Mahalakshmi Namaha. Kiko, e sua homenagem, que voz linda, gente. Obrigada, obrigada. Muita gente entrou aqui, eu estava de olho fechado. Fisioterapia entrou aqui, Unifip, Maria Costa, Douglas. Ela agora acabou de cantar um mantra, né, a pedido aí do Kiko Nascimento, mas que todos se beneficiaram. Sigam a atriz, terapeuta, está aqui, ele está colocando. Gabi, sua voz é realmente nos transporta, né? É linda demais, é linda demais. E Obrigada. temos mais aí um pouquinho de tempo, né? Eu queria falar também, uau, que lindo, o Márcio Azevedo aqui também está encantado. Obrigada, eu queria meu que amor. você falasse agora um pouquinho dos seus projetos aí, né? E pra gente... Sim, eu tô... falando. Já sei que um projeto já está em andamento, que é aqui o do Márcio, né? Que você já vai não, tô adorando essa história, Márcia. Olha só, eu tô com uns projetos muito lindos, assim, porque eu tô com uma parceria muito bacana com uma psicóloga transpessoal, gestalt terapeuta, consteladora familiar, chamada Fernanda Teixeira. E a gente criou o Curando o Feminino. Então, como eu já tenho uma história, né, de cura do sagrado, de cura do feminino, de resgate do sagrado feminino, de empoderamento das mulheres, a Fernanda me convidou para fazer essa parceria e a gente criou o Curando o Feminino. Então, a gente fez um retiro aqui no spa, foi lindo, gente, foi muito transformador para as mulheres. E agora, exatamente, assim, no dia 19, a gente está oferecendo um workshop gratuito de acolhimento da criança interior. Todos nós carregamos uma criança dentro do nosso coração, né? Essa criança, ela traz as memórias, né, da nossa infância, mas também traz as bagagens de dor, né? Então, todas as marcas, tudo aquilo que a gente não conseguiu integrar, elas também estão dentro de nós. E a gente chama, né, esse aspecto da criança de criança ferida. Então, a gente, em homenagem, né, ao Dia da Criança, né, ao mês da criança, a gente criou esse trabalho voltado para a criança interior, de resgate, de acolhimento, porque, Cintia, enquanto a gente não acolhe a nossa criança interior, ela continua à frente da nossa vida, esperando receber de fora o que ela não recebeu lá atrás. O colo que ela não recebeu, o olhar, a aprovação, a bênção. Então essas marcas, elas continuam reverberando no nosso sistema, né, atuando de forma inconsciente. Então é muito importante que a gente acolha a nossa criança para a gente ancorar o nosso adulto e tomar plenamente a vida nas mãos. Então, assim, é um workshop gratuito, o link está na minha bio. Gente, é muito lindo, vai ser online. Então, assim, muito especial, é um presente que a gente está oferecendo. E aí, no dia 23, a gente também está oferecendo uma jornada que é de aprofundamento. Então, quem quiser se aprofundar mesmo nessa jornada interior, né, de cura, né, da criança ferida, a gente também está oferecendo essa jornada online. E em dezembro, de 3 a 5 de dezembro, a gente vai ter outro retiro do Curando o Feminino, que vai ser para preparar, né, as mulheres para o novo ano, para o novo ciclo. Então, a gente vai trazer aqui o arquétipo da nova mulher.
Nós, mulheres, temos um papel muito importante nesse momento de transição planetária. A gente está vivendo um momento de transição planetária. Acho que é inquestionável que estamos vivendo um momento de balanço, né, de transformação todo estranho, né? Todo estranho, individual, né? E coletiva. Uhum. Mas tem muitas coisas que a gente pode extrair desse momento. Se a vida é uma escola, como eu falei, tudo é material de estudo. Então, assim, eu gosto muito de fazer uma analogia desse momento, Cíntia, com os ciclos da Terra. É como se a gente estivesse afofando a Terra para plantarmos as sementes da nova era. A questão é, que sementes nós estamos plantando? Então, esse trabalho que a gente vai oferecer agora em dezembro, né, na primeira semana, no primeiro final de semana de dezembro, a gente vai trabalhar os pilares que despertam a nova mulher, que é essa mulher que se apropriou de si mesma, que se apropriou dos seus dons, dos seus talentos, que se empoderou de verdade, que não é um empoderamento que a gente muitas vezes vê sendo comercializado, né? Porque para mim, o maior empoderamento é ser quem você é. Simplesmente, não há maior poder do que você ser você. Então, é um processo terapêutico, uma jornada, assim, um mergulho interno, onde a gente vai oferecer várias ferramentas. Vai ter constelação familiar, meditações, dança, vai ter até ritual xamânico, né, que é a sauna indígena, né, o temazcal, que é um ritual de purificação e de renascimento. Enfim, então, se você quiser encontrar essa nova mulher dentro de você, participe desse retiro. Que clica lá no link na minha bio, que você pode obter maiores informações, tá bom? Ou manda também um direct, né? E aí eu posso enviar também para você. Vai participar, né? Tem gente aqui, a Pri França, que não vai perder esse workshop. Tem gente aqui. O Kiko está dizendo que você é toda reciprocidade. Que enorme prazer reconhecê-la. É verdade. Kiko. Obrigada, gente. Obrigada. As pessoas elas vão se conectando com a gente, né, nessa rede aqui, que chama-se rede social. E elas vai nos conectando, nos unindo. Umas pessoas vão passando, deixando algo de si, outras vão ficando nas nossas vidas. É muito legal isso aqui. Porque isso aqui é uma nova... É TV, né? Isso aqui é uma nova TV. É um portal, né? Literalmente, portal, né? É um portal que conecta todo mundo, né? Tão lindo isso, né? Aliás, assim, a internet, ela traz, assim... ela é muito feminina, se a gente parar para pensar. Porque o feminino é o que conecta, né? E a internet é isso, né? Ela conecta pessoas de diferentes credos, nacionalidades, religiões, cores, idades. Então, assim, é muito bonito, né? Muito bacana. Desculpa aí os homens, mas essa conexão é forte na mulher. Total. Os homens estão deixados muito. Cada um tem o seu papel, né? Na verdade, amada, cada um tem o seu papel, né? Então, o masculino, ele traz atributos que são fundamentais ao ser humano e o feminino também traz atributos que são fundamentais ao ser humano. Mas é importante a gente lembrar que feminino e masculino estão dentro de todos nós, independentemente de gênero e de orientação sexual. Isso é muito importante. Aqui, ó. O Wesley está falando assim, tá bom, vou enviar aqui, sofro um pouco, preconceito por ser homem e querer entender mais sobre meio feminino. Poxa, olha, é um preconceito. É um preconceito, assim... Na verdade, qualquer preconceito, ele é completamente, né, desnecessário. Porque, assim, gente... Eu vou falar papo reto aqui, tá? Papo reto. Papo reto. A cura da humanidade está em resgatar o feminino. Porque o que acontece? Aqui só um pouquinho aqui dos conceitos com os quais eu trabalho. Com a entrada do patriarcado, né, no período neolítico, a gente exacerbou a energia do masculino. E isso criou um desequilíbrio. E aí, no momento em que os homens começaram a subjugar as mulheres, eles foram se desconectando do feminino dentro deles. Foram se desconectando da natureza, que também é uma manifestação do feminino. E olha o que a gente tem feito com a natureza. Então, assim, resgatar o feminino é resgatar atributos, valores que nos tornam humanos, como a empatia, como o afeto, como o amor, a generosidade, a gentileza, o cuidado, a irmandade,
né? O respeito aos ciclos da terra, os ciclos da natureza. Então, homens que querem trabalhar o seu feminino, eu bato palmas. Vocês são mais do que necessários. E olha, tem um movimento acontecendo. Existem não apenas rodas de mulheres, né, círculos do sagrado feminino, mas existem agora cada vez mais círculos de homens. Homens que estão sentando em círculo para olharem para si mesmos, para questionarem a forma de manifestar o masculino no mundo. Porque esse masculino que a gente tem visto é um masculino distorcido, é um masculino tóxico. Né, de disputa, de poder, de competitividade, de individualismo. Então, assim, o equilíbrio de um está no outro. A gente está falando de energias que são opostas complementares. Então, para que a gente experiencie e manifeste o masculino sadio, a gente precisa do feminino. Para que a gente manifeste e experiencie o feminino sadio, a gente precisa do masculino. São faces da mesma moeda, que nos permitem viver a nossa inteireza. Então, por favor, né, homens, se conectem com o seu feminino. É o que te permite sentir, é o que te permite se sensibilizar com o pôr do sol, é o que te permite acolher a sua parceira ou o seu parceiro, é o que te permite ser humano. Muito é isso bem. que eu queria dizer. Gente, nós estamos hoje aqui com a Gabi Alves, ela que é atriz, ela é cantora, e ela é tudo isso aí que ela falou. Né? Ela dança, ela canta, ela interpreta, ela é terapeuta, ela trabalha com um monte de coisa interessantíssima. Sigam, né, a Gabi Alves, @Gabi, né, @Gabi.alves.soulier. Tulier, quando você colocar Gabi.alves, já aparece eu. Sigam a Gabi, ela aí está em novos projetos também. Já temos projeto aqui até para voltar a atuar aqui. O Márcio Azevedo já acabou de fazer um convite para ela aqui. Ela já aceitou aqui também, já está anotado. Gabi, quero agradecer muitíssimo a você também, no nosso programa. Viu? Você também abrilhantou a noite. Você é uma pessoa especial. Obrigada pelo seu tempo dado para nós, porque tempo a gente não dá para qualquer pessoa. E eu quero te agradecer muitíssimo pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada também agradeço. por participar aqui. E eu deixo com você se despedir aí do pessoal, todo mundo que participou aqui. Agradeço também, assim, vocês são muito queridos, muito fofos. Adorei participar, adorei essa troca, essa interação. Adorei também esse bate-papo com todo mundo que está aqui, Fernando, Ricardo, né? Ricardo Esteves é um grande parceiro também, assim, de muito tempo. Então, assim, Márcio, que delícia de me reconectar com você, muito bom. Vamos depois trocar figurinhas. Então, agradeço a todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana. E lembrem-se do que eu falei. Estamos no momento de afofar a terra para plantarmos as sementes da nova era. A questão é, que sementes temos nas mãos? Nós somos a mudança. Existe uma profecia Hope que diz, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Gandhi disse, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, tudo começa dentro. Então, o autoconhecimento é um mapa para os nossos tesouros interiores. Então, assim, estamos tendo uma grande oportunidade de repensarmos o mundo que a gente deseja viver. Então, que vocês possam cuidar dessas sementes e plantar boas sementes. Gabi, um super beijo, gente. Márcio está mandando beijos aqui pra gente. Outro beijo, Márcio. Gratidão. Gabi, beijo. Até a próxima. Viu? Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau. Grata.